Mas isso não seria, talvez isso não aconteceria se a gente não tivesse aprendido com uma pessoa muito importante para nós, o executar, o fazer. E essa pessoa que eu vou chamar aqui agora, ele representa muito para o movimento, porque ele foi lá e ele fez. Então, com uma salva de palmas, recebam Janley Soares! É meu mentor também, gente! E aí, tudo bem? Como é que faz agora para palestrar? Eu podia chamar para o almoço, né? Muito bom. Importante que vocês saibam que só é possível isso aqui com a energia que sai de dentro de vocês. Né? Então a gente faz eventos aqui, faz muitos eventos. Né? Só que a frequência do evento não é de quem está no palco, é de quem está sentado. Né? Então a gente tem visto isso. Vem pessoas do mundo inteiro, do país inteiro para cá. E o que a gente vê? Que toda vez que tem entrega, a coisa fica doida. Então o que eu recomendo? Né? Percam o controle, percam a cabeça até mais tarde, amém? Se joga, se senta em casa, pode rolar no chão, pode pular da cadeira, fica à vontade. Mas tudo que você sentir, você tem que entregar. Beleza? Então vamos lá? O que acontece? Né? Vamos atualizar aqui vocês um pouquinho. A gente está vendo no mundo onde, na prática, que eu gosto de falar muito de execução, sim ou não? Quem já viu falando de execução aí? Na prática, está acontecendo isso aqui, ó. Totens como esse aqui têm ocupado lugar de pessoas, sim ou não? Quantos aqui tomaram na consciência que isso aqui era um atendente de caixa? Sabia? Quem lembra? Isso aqui era um atendente de caixa. Outra coisa que vocês não sabem, que o Uber... Alguém já pegou Uber aqui? O Uber, hoje, não precisa mais de motorista. Então, esse carro aqui, ele não é só mais o carro. Ele é o motorista também. Inclusive, né, nos Estados Unidos já está funcionando assim. Muitos carros já não precisam mais de motorista. E o que está acontecendo também? Quem conhece essa maletinha aqui? Alguém conhece? Mas cadê o motoboy? Esse bichinho aqui cheio de asas, ele já tomou o lugar na China do servente de pedreiro. Então é ele que carrega o saco de cimento. É ele que carrega as coisas muito pesadas. Se ele carrega um saco de cimento, ele vai carregar hambúrguer? Vai. Então o que esse bichinho fez? Ele está retirando, né, o assento do motoboy. Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque quando você não reage e quando você não faz aquilo que precisa ser feito, né, e para contextualizar com o evento de hoje, se você não subir no seu palco, alguma pessoa vai subir. E se ninguém subir, vai subir um humanoide. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Humanoide. É um robô que imita você. Só que tem uma diferença. Ele não tem o fôlego de vida que você carrega, mas ele tem os gestos, ele pisca, ele anda assim bonitinho, sabia? E foi investido aí no desenvolvimento de mais de 100 milhões de humanoides para substituir você. Então isso é muito sério, porque é muito lindo quando a gente fala sobre propósito, só que a gente vê que a maioria das pessoas estão perdendo seu assento na prática. Isso é muito importante. Então, é legal falar para você assumir o seu palco, quando ninguém fala para você que ninguém vai roubar o seu lugar. Mas eu gosto muito de olhar para o que está acontecendo. E quando eu olho para o que está acontecendo, eu falo, cara, as pessoas estão achando legal isso. Você vê um atendente sendo substituído e você fala, nossa, olha que legal. Você está vendo um Uber, você vai falar isso. Nossa, não tem motorista, olha o volante mexendo. E você vai falar, que legal. Só que você não está percebendo que as pessoas estão sendo desinstaladas. Você não está percebendo isso. Então, não é só mais uma questão de você assumir o seu palco.
Pode ser que se você não assumir o seu palco, a sua oportunidade vai ser arrancada de você. E em outras palavras, é uma questão de vida ou morte. E para aumentar um pouquinho o nível de consciência de vocês, né, é uma guerra, né? Eu vi o Ale falando aí dos botões da live, que dá choque, que dá lombriga na barriga e tal. Mas eu quero que você pare para pensar por um segundo numa coisa. O dinheiro, ele parou já dentro do seu celular, sim ou não? Você nem percebeu. Quem aqui tinha uma época, há um milênio atrás, que tinha um negócio chamado agência de banco? Vocês lembram disso? Né? A agência mal desapareceu. Os gerentes, os seguranças, as faxineiras e os... Como é que é o nome daqueles rapazinho novo que ficava ajudando com o colete? Como? Motoboy, jovem aprendiz, office boy. Nossa, office boy é top. Não precisa mais. E para onde essas pessoas foram, né? Outra coisa que talvez você não percebeu, mas se o dinheiro foi para dentro do celular, a comida também foi. E você nem percebeu. Tem gente que nasceu vendo a comida chegar em casa. E outra coisa que aconteceu também é a virtualização, né? O TikTok é um aplicativo, né? Mas o que aconteceu? Esse ano o TikTok se tornou o aplicativo mais baixado entre as redes sociais. E não é só isso. Você acha que é só isso, mas não é só isso. Sabe a barrinha do Google? Quem já usou o Google? O Google sofre uma ameaça de falência na barra de busca por causa do TikTok. Por quê? A geração de hoje pesquisa no TikTok, não é no Google. Porque ele te dá um vídeo compilado, bem editado e bem cortado de 60 segundos para você fazer qualquer coisa. Desde tirar um passaporte, a fritar um ovo, a fazer uma viagem, a aprender inglês. Então, a maneira, né, de consumir as coisas na internet tem mudado. Quem sabe o que é esse 3.1B aqui? Alguém sabe o que é? 3 bilhões, né? Mas sabe do que é? Não, né? Usuários do quê? Não é esse número não, mas são 3 bilhões de pessoas que têm uma vida online na internet através de um jogo. Então, o que está acontecendo? Né? Essa vida, você está sendo arrancado de tal forma que para a juventude, assim, ou até para algumas pessoas mais velhas, está sendo oferecida uma vida virtual, onde você tem poderes para comprar e fazer o que você quiser. E acredite você ou não, tem gente trabalhando no banco, dentro do jogo, e tem gente trabalhando no Uber, dentro do jogo, e você recebe até salário. Então você faz hora extra no mundo virtual, e você recebe salário no mundo virtual. Somos quase 9 bilhões de pessoas na Terra, mas 3.1 bi já passou o RG para esse mundo virtual. Doido, né? Cara, e ninguém fala sobre isso. É muito interessante. Por quê? Porque as pessoas não querem que você perceba que o próximo a ser desinstalado vai ser você. Deixa isso aí, isso vai ficar muito terrorizante. Então, o que está acontecendo? Tudo foi para a internet. Tudo foi. Por exemplo, na Europa, teve causa jurídica, né, dada a sentença por inteligência artificial. E aquela farmácia que você costuma ir, a inteligência artificial pega o diagnóstico e faz o quê? Dá os remédios que você tem que tomar. O que eu estou falando com isso? Não precisa mais do advogado, não precisa mais do juiz, não precisa mais do enfermeiro. É legal isso, né? O que eu estou querendo mostrar para você? Que se você não reagir e manifestar o que está no seu coração e na sua mente, pode ser que não tenha mais tempo. Entende? Muitas pessoas têm falado que o final do ano é em dezembro, mas pode ser que o final do ano para você seja amanhã. O que eu quero que você considere? No primeiro ano de inteligência artificial, nos últimos 12 meses, ela cresceu 35 anos. E a gente vive um programa aí, pelo menos, quem vive aí um 10 em 1? Então, cuidado. Preste atenção, porque se você não for diligente e obediente em ouvir e obedecer, tem máquinas obedecendo 35 anos em 1.
Alguém falou, uau, né? É incrível mesmo. E o que mais me assustou nisso não é a velocidade como as coisas têm substituído as pessoas, mas ver os grandes players que colocam foguete na Lua, bota a internet no planeta inteiro, faz coisas bizarras, pedindo porque está rápido demais. Falei, cara, se as pessoas que têm condição de viver umas 500 vidas estão pedindo para parar, e quem não está conseguindo tomar o controle e o governo da sua própria vida, o que é que essas pessoas vão fazer? Então, o que tem acontecido? Faz 11 anos que eu trabalho com tecnologia, e quando você acorda, surge um aplicativo que muda a cultura de um país. E da mesma maneira, um aplicativo desse faz uma atualização e ele demite 5 milhões de pessoas de uma noite para o dia. Então a gente vai viver coisas, é ruim falar isso, não dá nem para dar muito detalhe, que da noite para o dia, coisas vão ser arrancadas da vida de milhões de pessoas e elas não vão ter alternativa de lutar a respeito disso. Então cuidado, porque se está tudo lá, ao apertar de um botão a sua vida ela pode ser apagada. E você não sabe nem por onde fazer e o que fazer. Então, o que está acontecendo hoje? Aí, foi. O que está acontecendo hoje? Estamos na era dos influenciadores, sim ou não? Todo mundo gosta. Quem segue um influenciador aí? Eita, vocês são demais, né? Influenciadores. Existem os influenciadores de hoje. O que eu tenho visto? As maiores lives do mundo, hoje, em termos de audiência, elas são voltadas para uma audiência que corrompe o ser humano. Então, por exemplo, tem alguns estilos musicais que, quando abrem uma live em um determinado show, dá 150 mil, 200 mil pessoas numa live. Só que quando você olha o contexto, está sendo financiado ali prostituição, alcoolismo, destruição de família, divórcio, entre outras coisas. Mas o que eu já quero te falar? São as maiores lives. Inclusive, as maiores lives mesmo, promovem a vida do jogo online, onde você vê mais de 1 milhão de pessoas conectadas em uma única live. Por quê? É vivendo a vida online para não viver a vida real. Então, já está dando muito certo. Isso que você tem que entender, tá? Então, pega tudo isso que eu falei e coloca na sua frente, perto do que você precisa fazer. Primeira coisa que você vai entender, né? Que, cara, eu não preciso fazer tanto. Porque se eu salvar um de toda essa desgraça que está acontecendo, vai ser muito bom. Fala aí para você mesmo, eu preciso salvar um. Você tem que se arrancar de uma responsabilidade de virar um Pablo em 24 horas. Isso não é para você. Por quê? A gente está falando de uma vida de entrega de mais de 30 anos. 30 anos entregando a vida ali. 20 anos. Então, vai ser da noite para o dia? Não. Todo mundo aqui já ouviu falar na parábola dos talentos? Sim, né? Eu gosto muito daquela parábola, já li ela de trás para frente, frente para trás, já comecei do meio, fui para o fim, depois voltei para o começo, já li ao contrário, já li de ponta cabeça. E o que é interessante? É que a gente olha sempre para o cara que tinha mais. E todas as vezes que eu vi alguém falando dessa palavra, você tende para isso. Né? Se você tiver muito e multiplicar mais, será dado. E a gente está acostumado com a grandeza. Só que não tem como alcançar grandes números se você não passa do primeiro nível. Então, eu achei muito engraçado quando vocês falam de live e tudo mais, mas eu também comecei com a live 01. 0 pessoas, 1 pessoa. 0 pessoas, 0 pessoas, 0 pessoas, 1 pessoa. Aí falei, putz, minha esposa, ela que entrou. E aí, isso é muito legal, assim, por quê? Porque esse é o momento de saber se você vai ser fiel no primeiro talento. Sabe?
E eu gosto muito. Quantos aí eu já viram eu entrando na sua live de 0 em 1? Alguém? Eu já entrei na live de 0 em 1 de alguém aqui? Cara, eu gosto muito disso. Porque eu falo, nossa, eu sei o que é isso. Foi ontem. E eu falo, cara, eu sei o que é isso. Eu sei que é participar de uma live de 1000 pessoas e uma live de 0 pessoas. E eu falo assim, nossa, é esse momento que vai mudar o jogo na sua vida. Porque quando você passar para 2, você dobrou o seu resultado. E o dia que você passa para 4, você quadriplicou o seu resultado. Não é? E você não mudou a vida de 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas. Você mudou 4 gerações. Uma geração. Então, tudo contribui e fala na sua mente, ou quer passar uma mensagem para a sua mente que o que você está fazendo é inútil. E isso está acontecendo, toda essa revolução, por quê? Porque essa mensagem tem sido passada com êxito. E eu quero te falar uma coisa, né? O seu talento não é inútil. O seu único talento, a única coisa que você carrega, ela não é inútil. E outra coisa que eu tenho percebido depois de 1 ano e meio vivendo isso, é o quê? É que a pecinha pequenininha que você carrega era a que faltava para salvar a vida de alguém. Então o que aconteceu com a irmã lá? Foi um convite. Foi só um convite para entrar no grupo, não foi mais nada além disso. Né? E às vezes você desanima. Eu chamo, eu faço, as mensagens que eu mais recebo na pesquisa de Janley Soares, são as pessoas que questionam o seu resultado e o seu tempo de aplicação. Porque estão focadas em um grande resultado. Né? O seu foco não tem que ser no grande resultado que você quer carregar, mas sim no talento que está na sua mão. Quando você focar em dobrar o 1, sua vida vai mudar completamente. Então, o que aconteceu comigo, né? Eu me questionei muito. Eu tive depressão durante 4 vezes. E na última foi me desligar de todos os sentidos. Eu perdi a vontade de comer, eu perdi a vontade de me cuidar, eu perdi a vontade de acender a luz do quarto, eu perdi a vontade de me levantar. E foi sendo desplugado tudo. Eu perdi a vontade de cortar o cabelo, por isso que hoje eu corto bastante. E aí eu falei, cara, cadê a minha vida? Ela foi arrancada. Por quê? Foi arrancada, vocês imaginam? Um fruto de desobediência. O que você precisa entender? Que literalmente, enquanto você desobedece, não é que você deixa de ganhar, é lhe arrancado o que você tem. E qual foi o convite que eu recebi? Foi um bem tranquilo. Larga tudo que você tem e larga tudo. Não, mas e a proposta? Não tem proposta. Larga tudo. E eu sempre larguei tudo. Eu passei por 12 empresas, fui promovido 52 vezes. Porque eu sempre soube reconhecer que o meu tempo naquele lugar acabou. E aí eu pedia para sair. E foi na base da ameaça que eu fui promovido tantas vezes. E aí o que acontece? Na última vez eu coloquei uma condição. Era a primeira vez que eu ia pedir as contas, tendo conquistado tudo que eu fui treinado para conquistar. Ter um bom salário numa boa empresa, com uma boa casa e um bom carro. E era tudo que a empresa me proporcionava. Só que era a primeira vez que eu ia entregar tudo. E estando casado e com a minha esposa estando grávida da minha primeira filha. E aí o que eu fiz? Primeira vez que eu peguei a condição e fiquei com ela e abri mão da obediência. O que aconteceu? Começou a ser me arrancado tudo. Então, é uma briga, né, falar de depressão, né? Mas uma das primeiras raízes da depressão é a falta de obediência. Por quê? O depressivo, ele quer viver uma vida da maneira que ele determina. E quando ele descobre que as coisas não são como ele quer, ele entra em depressão. E aí, o processo de depressão é um processo de ressurreição. Quem sabe disso? Você sabia disso? Por isso que tem que vir no evento da Nath e do Ale, porque você aprende as coisas novas. Por que o processo de depressão é um processo de ressurreição? Porque no estado que você está confuso, cheio de informação, cheio de sentimento, cheio de achismo, cheio de projeto, cheio de dor, cheio de ferida, e você não consegue
prosperar. O que precisa ser feito? Precisa ser arrancado tudo para você voltar a enxergar, voltar a ouvir, voltar a pensar, voltar a se questionar o porquê de tudo isso. E aí começa, né? Você se ajoelha um belo dia, fala, Senhor, tudo dando errado. Aí cheque, beleza. Senhor, não tenho mais, como é que fala? Não tenho mais oportunidades. Não tem saída. Tem uma que é bem clássica, que você está próximo do sucesso. Estou no fundo do poço. Essa é quase a medalha. Aí quer ver que quando você está a 1 milímetro da vitória, não tenho mais vontade de viver essa vida. Nossa, aí pronto, você já começa a escutar as trombetas. Aí quando você fala assim, ó, Senhor, eu prefiro morrer do que continuar a vida desse jeito. Aí o que é que acontece? Você acaba de ser aprovado, né? Porque essa vida que você leva não te serve para nada. E as coisas que você quer são mesquinhas demais, né? E existe um propósito maior nessa terra para você. E aí você fala, aí quando você passa para o lado da vitória, quando? Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus projetos, eu entrego minha casa, eu faço tudo o que o Senhor quiser. O que é que acontece? Em 72 horas, coisas malucas começam a acontecer e sua vida recomeça. Então, primeira coisa que eu quero te falar é o mundo dos influenciadores, sim? Só que aí você tem que se afiliar com um de maneira exclusiva. Por mais que você escute a bênção dos outros, a palavra dos outros, o sucesso dos outros, a construção dos outros, o livro dos outros, você precisa entender uma coisa. Quando o assunto é a sua vida, o que está no seu coração é mais relevante do que está nesse mundo. Então, o seu livrinho, que é pequenininho e pouquinha pagininha, e não sei o que, nhinhinho, e vidinha, e nossa, eu nunca fiz mal para ninguém, o que eu vou falar? Essa frase é muito boa também, sinal que você está no caminho certo. Né? Mas, cara, o seu propósito, ele é exclusivo nessa terra. E você tem que entender uma incumbência que você carrega, é que ninguém consegue contar a sua história. Ninguém sabe o que você passa 100%. Mas é te colocado camadas, impedimentos, bloqueios, família, né? Às vezes a gente dorme com o inimigo. Mas o que acontece? O que você carrega, só você sabe. Entende? E se você entender isso, né, você começa a ser um influenciador dessa terra. Amém? Então vamos aqui para a próxima. É tanta informação, né? É tanta coisa. Vocês precisam aprender, sim ou não? Caramba, vocês querem ir para o próximo nível, sim ou não? Vocês querem uma sugestão boa, sim ou não? Pega tudo que você carrega e joga fora. Por quê? Né? Porque é só a gente ser simples. Você foi criado, beleza? E quando se fala de Deus, o que vem primeiro é o mais importante, sim ou não? Então, na primeira vez que você foi criado, qual foi o papo? Qual foi o papo? Então, vou falar para vocês qual foi o papo. Então, Deus os abençoou. Fala aí, eu sou abençoado. A primeira frase destinada à sua vida é que você foi abençoado. Então, tem os bloqueios, tem as crises, tem as, crise de ansiedade, como é que é aquela outra do pânico? Síndrome do pânico, burnout, Golias, tem um monte de coisa. Mas você precisa entender uma coisa, na primeira conversa, o que você ouve? Você é uma pessoa abençoada. Depois, o que você escuta? Sejam férteis. Não foi bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para ter um momento comigo, pai, e você, filho, e vai ser uma bênção. Não, primeira coisa depois de ser um abençoado foi um comando. Seja fértil. E o contexto de fertilidade que eu quero te passar aqui é o seguinte, aprenda. Ser fértil é aprender. Você quer sair daqui doido da cabeça? Revolucionando a sua vida? Experimenta viver e aplicar as coisas que você ouviu aqui que queimou no seu coração imediatamente. Então, ser fértil, beleza? Segunda coisa que aparece aqui, multiplique-se. O que é isso? Te juro, isso aqui é a raiz de tudo que você vê na internet. Aprender e multiplicar. Multiplicar como? Ensinando e repassando aquilo que você carrega.
Te juro, essas foram as primeiras palavras que você ouviu. Pode ver lá, tem um endereço ali. Depois você questiona. Então, qual que é a terceira coisa? Encha, preencha, ocupe os espaços vazios. Você pode se achar um traste, mas você, no fundo do poço, tem uma representatividade. E às vezes você fala, mas eu estou sofrendo tanto. Conta essa história para alguém que você vai ver que alguém está sofrendo mais. E alguém estava precisando ouvir sua história. É igual a galera, as famílias bloqueadas que vem aqui, né? Que não tem nada e na hora que está no lugar exato, no tempo certo, no comando, ela começa a se enxergar quem realmente ela é e para que ela foi chamada. Então você tem que tomar uma posição do que? Eu estou aqui para preencher os espaços vazios. Então, assim, você não precisa ser muita coisa, sabe? Não precisa acontecer muita coisa. Entre o vazio e você se torna uma pessoa completamente essencial para a sua vida, para a sua família ou para a vida de outra pessoa. Fala assim, eu estou competindo com o vazio. Começa a aparecer na internet. Aí as pessoas começam a falar assim, nossa, eu queria morrer, mas depois você espirrou na live e eu fui curado. Aí eu falei, mas que trem é esse? Não, é porque não tinha nada. E você espirrou. E saiu um fiozinho de fôlego de vida e minha vida agora tem sentido. Então a sua competição não é com quem já fez muito. É com quem está com um buraco dentro do peito. Entende? É para quem está sendo arrancado um pedaço. Todo dia arrancam um pedaço de alguém. Ontem arrancaram uns pedaços aqui, mas acho que foi bom. Cara, entende com o que você está competindo? Essa é a real competição. E aí o que fala depois? Encham e governem a terra. Então você foca muito no governo, mas o que você vê você não aprende, o que você tem você não multiplica. E o negocinho que é preencher, que é competir com o vazio, você também não faz. Não vai governar. Não vai governar. Eu carregava esse texto no meu coração, aí depois eu peguei o Pablo, aí ele falava de governo, aí falava não sei o quê, de conecta na fonte, de boot, não sei o quê. Eu falei, cara, não estou entendendo nada. Porque eu cheguei aqui sem saber como é que eram essas doideiras aqui. E aí eu falei, cara, entendi. Na primeira conversa tinha tudo que eu precisava. Entende? Então você não precisa de mais um ensinamento, você não precisa de mais um comando, você não precisa de mais uma bênção, já foi entregue. Na primeira conversa, ai que raiva. Li o livro inteiro para chegar numa conclusão, estava no primeiro capítulo o negócio. Que droga. Mas foi bom, porque contextualiza, mas a Bíblia ela é várias coisas, e uma delas é o seguinte, a entrega e o fundamento, e o resto é explicações diferenciadas do fundamento para você se identificar. Olha que Deus bom. Escreveu a primeira página, que tinha tudo. Tinha Jesus, tal, se fez luz, tal, um monte de coisa. E depois, agora a gente vai explicar de outras maneiras para ver se você entende uma. E aí você pega na vida de quem terminou bem nessa terra, a pessoa aprendeu, multiplicou, preencheu, governou. Eu desafio você, pega todos os personagens da Bíblia que terminaram bem e vê se ele obedeceu a primeira conversa. Você vai encontrar os 4 elementos em tudo. Até do piorzinho ao melhorzinho. E aí, sabe aqueles que começaram e terminaram mal? Ele começou bem desse jeito, mas desenfreou e errou no fim. Quem conhece a história de Jonas? Pronto, Jonas é o que está acontecendo, é a estratégia aplicada pelo mal para os dias de hoje. Você dá importância para uma flor inútil, mas esquece a cidade que você mora. E aí simplesmente o seu livro para de ser escrito. É só isso que acontece. Deixa eu te contar um negócio. Vocês vão ficar chateados ou não? Pode falar mesmo? Está ao vivo. Então, eles autorizaram. Mas eu quero te contar um negócio. Sai do foco um pouco. Só um pouco. Sai dessa exclusividade. Sai do centro. Aqui o negócio é do palco, né? Mas sai do palco da sua vida um pouco. E olhe em volta. Você vai descobrir uma coisa, não é sobre você. Não é sobre você, é muito ruim isso. Que, estou ferido, não é sobre você.
me magoaram, mas não é sobre você. Mentiram ao meu respeito, não é sobre você. Porque enquanto você é vivo o suficiente para ser alvo, para ser vítima, para ficar depressivo, para pensar em se matar e tudo mais, sua vida não vai deslanchar. Mas quando o mundo percebe que você não sente mais nada, e o que você quer realmente é ouvir e obedecer, você deixa de ser um alvo de pedrada. Cara, eu pirei, eu fiquei... Cadê a Nath ou o Alexandre? Eu fiquei observando tudo, porque quando eu chamo a gente para um palco assim, é complicado. Com cada loucura que acontece. Mas eu falei, cara, vou observar a vida deles. Observei 60 segundos. Falei, esse mano aqui está com o coração correto. É fácil, porque as pessoas que estão no caminho correto, elas andam desarmadas. Elas andam acessíveis. Mas eu pirei, dei um abraço na mulher, a mulher achou que era o pai e tal, não sei o quê, pum, pum. Cara, disponibilidade. Disponibilidade. O cara não tem mais nada, só quer viver o que ele foi chamado para viver. E aí, sabe o que é da hora? Eu vou te dar uma representatividade sobre o que aconteceu aqui. A cada 1000 pessoas que vêm para Alphaville, em média, 10 conseguem fazer o que eles fizeram. Você sabia disso? E eu não estou falando de dado estatístico do IBGE, não. Eu fico fazendo conta aqui toda hora para ver como é que as coisas funcionam. E é sério. O que senta de gente aqui e vem com mala, travesseiro e vai embora sem o travesseiro, é incrível. Porque a pessoa veio cheio de coisa. E você só precisa estar disponível. Entende? Então, enquanto você quiser ser alguma coisa, você não vai conquistar nada. Mas enquanto você estiver disponível, vai ser colocado muito na sua mão. Então, não é sobre a melhor câmera, não é sobre o melhor cabelo, o melhor filtro, é uma treta com filtro, né? A melhor audiência, a quantidade de pessoas na live, não, ninguém está nem... Deixa eu te falar, quem faz o trem acontecer não está preocupado com o seu resultado, mas sim com o seu coração. Cara, é muito doido isso. Então, fomos até a primeira conversa. Vocês querem ir para a segunda ou não? Então, tá bom. Então, olha o que acontece em seguida. Tem um ponto final, onde separa o que é importante e o que é, segundamente, ali, o que vinha em seguida de mais importante. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pelo chão. Ponto final. Para que tudo isso? Que o que foi lhe entregue de bênção e de direção serve para as 3 camadas dessa terra. Serve para o céu, serve para a terra, serve para o mar. Está resolvido sua vida. Se você aprender, pegar o que você aprendeu hoje e passar para frente, e quando vir alguém vazio, você estender a mão, estender um abraço, estender um ouvido, que muita gente precisa, e fazer isso em qualquer lugar onde você estiver, que isso é governo. Tá? Governo é o quê? É você pegar quem você é e para que você veio e ser você em qualquer lugar dessa terra. Não é governo, não, é você fazer o que você foi chamado para fazer embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, na sua casa, na dos seus primos, dos seus tios, dos seus amigos, no palco. Tem uma quadrilha organizada aqui das camisas amarelas de ontem. Tem alguém das camisas amarelas de ontem? Cara, eu pirei em vocês. Quadrilha organizada, e inclusive é preto hoje. Ó, já dane-se, olha aqui, é uma quadrilha muito organizada. Mas sabe o que eu achei da hora? Porque elas vieram para cá sendo quem elas eram lá da cidade delas. Tá nítido. Então, assim, eu falei, cara, elas se organizaram para vir igual, para tacar os derrubos, para fazer um negócio. Mas isso é governo. O que você faz na sua origem, você faz em qualquer lugar. Entende? Isso é governo. Então, não fica complicando muito. Então, teve a primeira conversa. Beleza? Vamos pôr em prática? Porque senão vocês esquecem, é terrível. Então, vamos aqui. Então, vocês querem levantar rapidinho? Só para a gente fazer a atividade aqui da aula? Rapidinho, tá bom? Então, eu queria que, com vontade, daquela fome do almoço, você canaliza a fome do almoço, sobe para a garganta e você tem que falar algo para você. Que é assim, ó. Vou ensinar, tá bom? Eu pus aqui bonitinho para vocês. Vocês vão falar com vontade? Vamos testar? Então, eu vou falar a frase, vocês falam a frase. Eu falo outra frase, vocês falam a frase, beleza? Aí depois nós faz tudo junto. Então, ó. Eu sou abençoado como filho. Eu sou abençoado como filho. Caramba, se na primeira foi assim, hoje vai ser da hora. Segundo,
Sou fértil e multiplico. Preenche e governo. Cara, agora para um pouquinho. Sentiu alguma coisa ou não? Porque se você levar isso aqui adiante, já era. Fazer o seguinte, daqui 2 meses vai ter esse evento de novo. Aí a gente vai pegar o nome de vocês e vai ver o que aconteceu em 60 dias, beleza? Então você vai ser interrogado. Vamos de novo então. Vai ser em Brasília, vai ser aqui. Ixi, Nath, tem um problema agora, vai ter que multiplicar. Então vamos agora junto? Então, 3, 2, 1. Eu sou abençoado como filho, sou fértil, multiplico, preencho e governo! E aí eu separei, por quê? Porque se você enxergou quem você é aqui, o que acontece então? Dominando sobre os céus, terra e mar. Então no 3, vocês já estão ensaiados, né? Então, 1, 2, 3. Dominando sobre os céus, terra e mar. Pronto. Cara, nota 10, todo mundo passou nesse semestre. Pode sentar. Ô, Nath, eu não estou vendo o negócio aqui. Vê aí, só para eu não estragar o evento. Beleza? Todo mundo anotou. No final, a gente vai dar o visto no caderno, porque se você não sair com isso aqui do evento, está reprovado. Brincadeira. Tá desligado. Como é que só fazer com a mão mesmo, não tem problema não. Tá bom? Faz sentido ou não? Até agora eu dei toda essa volta, assustei vocês. O robô vai te pegar. Para você prestar atenção na primeira conversa, só isso. Beleza? Então tá bom. Parte 2 ou não? Vocês querem almoçar? Então tá bom. Então aqui, para mim, isso aqui é o quê? É o que acontece depois que você vive o que eu acabei de falar. É o acontecimento prático. Resumidamente, o que foi entregue para você? É para explicar, beleza? Então está escrito aqui, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ponto. Janley traduz que se você é fértil, multiplica, preenche e governa, o que acontece? Você carrega uma chave de desligar e ligar qualquer coisa nessa terra. Cara, agora tá ficando da hora, né? Ai, Janley, serve em pessoas, serve em línguas, serve em críticas, cara, serve para muita coisa. Se eu contasse a real mesmo para que serve, mas é capaz. Olha, vocês estão interessados, caramba, hein? Então, o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar. Você carrega coisas que você nem imagina. E a gente não fala do mundo espiritual, sim ou não? Só que quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala do mundo espiritual, que diz que é lá ali para cima, não é assim? Só que dentro de você, você carrega o mundo espiritual. Vocês sabiam disso ou não? Vocês então vai embora. Era para falar não. Então, o que acontece? A representatividade do mundo espiritual na sua vida, parte delas é o espírito. Só que tem outra que é mais fácil de assimilar, que é a sua mentalidade. O mundo espiritual você vê? Não. E as coisas que estão na sua mente você também não vê. E eu vou te dar uma prova disso. Você apanha de coisas que você não sabe por que você está apanhando. Estou querendo ir. Aí não sabe por que não vai. Aí aquela frase, estou fazendo tudo e nada dá certo. Onde está a briga? Espiritual. Olha que doido. Então aquele mundo espiritual está aqui também, cara. É muito louco isso. E aí, o que acontece? Quando você resolve o espiritual, cara, você desliga e liga qualquer coisa. Só que naturalmente o que esse mundo faz? Entrega bilhões e trilhões de informações para você, para roubar o seu foco e te desligar das coisas que são essenciais para a sua vida. Vocês acreditam que é só por isso?
tanta criatividade, tanta inovação. Você sabia que... depois você vê a gravação. Se você colocar um celular no seu bolso para roubar o foco, vocês sabiam? Porque enquanto você está olhando para o mundo, fala assim, olhar para o celular é olhar para o mundo. Isso faz sentido ou não? Adilene, mas meu celular tem a palavra. Beleza, mas 99% do uso do seu celular não é para ler a palavra, é para ver o que está acontecendo no mundo ou para olhar alguma coisa do mundo. Tem muita gente que está preocupado com aquele chip da besta lá. Esse assunto é da hora. Só que o chip está no bolso e você nem viu. Então tá uma preocupação com... Caramba, vamos pôr o chip, é no braço, é na testa, onde vai ser? O Elon Musk já está pondo chip no povo. O chip está no seu bolso, você nem percebeu. Pois você financiou o chip, você pôs crédito. Então você está preocupado com o que vão inserir em você, mas deixa eu te falar, a guerra é mais simples do que você imagina. Então, por exemplo, né, a pandemia ela foi uma aceleração do fim dos tempos. Para quê? Para que você se desconecte da terra. Como? Ficando em casa. Foi só um teste. Vai rolar coisas muito mais simples, só que as pessoas vão trazer a memória, num momento como esse, é melhor ficar em casa, usar máscaras. Então as empresas, as igrejas, as tribos, os movimentos, os eventos presenciais, eles já foram doutrinados para numa próxima ameaça, em algo semelhante a qualquer desgraça, vamos ficar dentro de casa, porque aqui a comida vem até a gente, o dinheiro que a gente tem aqui vai para qualquer lugar, e o que eu precisar também está no meu celular, na internet, eu estou conectado. É desse jeito, te dando todo o acesso ao mundo, você não precisa acessar mais nada. Interessante essa conversa, né? É perigoso isso aqui que eu estou falando. Inclusive, se puder derrubar a live, não, brincadeira. Mas, da mesma maneira que você liga e desliga qualquer coisa, tem pessoas fazendo de tudo para te desligar. Então, não venha achando que você tem medo de ligar a live, porque você tem medo de ligar a live. Não. Foi feita toda uma estratégia com você para que você não aperte o botão. Cara, vamos aqui pensar na prática, como gente adulta. Vou fazer minha primeira live. Não preciso falar nada. Oi. Aí entrou um... Ai, minha esposa. Por que a gente tem medo disso? Não é porque falaram que eu não sei falar ou foi um bloqueio em casa. Não, beleza, você tem um atestado aí, tá bom. Mas qual foi o real propósito disso? Você tem que ser inteligente. E aí, o que a galera fez? Não, é porque você foi ferido, e você foi maltratado, e você foi abusado. Olha para o problema. Olha para a dor, olha para as pessoas que te maltrataram, que te sacanearam. Olha para o problema. Não olha para a primeira conversa, não olha para a essência, não olha para o propósito. Olha para o Instagram, olha para tudo. E aí, um belo dia, eu falei, Senhor, está tudo dando errado na minha vida. E eu não tenho saída. E eu estou no fundo do poço. E eu prefiro morrer. E aí o que eu faço? Aí eu tive uma experiência muito louca com Deus. Ele falou assim, fecha os olhos. Aí eu fechei o olho. Agora estica a mão. Aí eu estiquei a mão. Agora dá uma analisada no que está no seu alcance. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Tudo o que você precisa para sair do lugar e ir para o próximo nível está no alcance das suas mãos. Só que tem uma treta, velho. A gente quer pagar caro nas coisas. Por quê? Porque a gente pecou e tal, aconteceu um monte de doideira, mas deixa eu te contar um negócio. Quando você passa de fase ou de prova e você olha para trás, qual que é a reação? Eu não acredito que eu fiquei 40 anos nessa prova. Olha que simples, eu venci e tal, mas, cara, a solução estava disponível. É uma desgraça, pode ser prova de 40 anos, 30 anos, 20 anos, não interessa o tamanho da história que você conta. Mas quando você
passa da prova, você olha para trás e fala, mentira, vou dar um exemplo. 40 anos no deserto, fugindo dos escravos, não sei o que. E o povo estava como, quero comer cebola, quero sofrer, quero não sei o que, pá, morreu. Aí os meninos crescem e tal, e chegam os bonzinhos na terra prometida. Aí vem um relatório. A distância que aquelas pessoas percorreram durante 40 anos, ela era equivalente a 4 dias. Mano, eu ficava muito puto. Acho que é por isso que eles morreram. Porque se eles soubessem disso em vida, eles iam se matar. Então falou, mata logo para não dar problema. Cara, é assim com tudo na sua vida. Você vai olhar para o que você passou, você vai ver assim. Você olha para o que você está enfrentando, você vê assim. Entende? É uma estratégia. O inimigo sabe que funciona. Roubar seu foco funciona. Distração. Então, mediante a esses assuntos aqui falados, eu não lembro se tem um outro slide. Não tem não, volta. Então, o que acontece? Não, vou deixar ali mesmo. Mediante a isso, como que faz para ir para a prática? Eu tinha um nicho na internet, que era nicho para família, Instagram bloqueados, fotos de Natal e Ano Novo e ninguém me vê. 300 pessoas. E aí eu falei, cara, beleza. Aí eu fui lá, comecei a fazer o negócio, aparecer, tal, me expor, 11 mil pessoas em 8 meses. Nesse perfil. E aí eu falei, cara, da onde é que esse povo saiu? O que esse povo quer, olhando, fuxicando minha vida? Só que todo mundo que se achega é perfeitamente colocado na minha vida. Porque toda vez que eu me permito conhecer alguém, fala, Janley, a história que você contou, que você tem renite, crise, não sei o que, trouxeram até um olhinho para mim. Obrigado. E aí, cara, isso falou muito ao meu coração. Eu falei, não é possível. Porque eu convivo com isso há tantos anos e nunca salvei ninguém. Eu falei, não é possível. E aí as pessoas veem a foto da Milena, quem já viu a foto da Milena? Fala, Janley, vê sua filha, alegrou meu coração. Eu falei, menino, você vê como é aqui em casa? E aí você vê minha filha sendo usada, minha renite sendo usada, o que eu pensei enquanto tomava banho sendo usado, aquelas frases, é tudo de banheiro, isso é bem real. E tô lá, Senhor, te amo, tal. Nossa, aí vem uma frase, eu falo, eu vou pôr no Instagram. Então, momentos de intimidade servindo para alcançar muita gente. E aí, quem participou de alguma mentoria no Zoom já? De 1 hora? Aí eu faço as mentorias no Zoom, ó, gente, é das 19 às 20, aí vai até as 5 da manhã. Eu falo, cara, como é que a gente parou aqui? Não sei, mas não quero dormir, vou ficar sem dormir e tal. Eu falei, cara, mas eu nem sei como isso está acontecendo. Você precisa entender que isso aqui não é fruto de capacidade ou fruto de estratégia de marketing digital. Entende? Sabe quando você entra em crise por causa do resultado que você tem? Quer curar a crise hoje? Faz uma medida, o resultado que você tem de acordo com a disponibilidade que você entrega. Sinto muito, mas você vai descobrir algo absurdo. Tem um negócio que eu falei esses dias que foi muito legal, nem eu sabia. Que foi o seguinte, enquanto seu propósito não fizer parte da sua agenda, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu quero viver o meu propósito. Gente, a pergunta hoje em dia de Janley, qual é o meu propósito? Eu falo, gente, está passando na novela esse assunto? Porque eu no Big Brother, não sei, mas todo mundo está com um questionamento muito grande. Isso vem devido a uma coisa que é bem interessante. Hoje, facilmente, você pega seu celular, você dá a volta no mundo e você vê tudo que você precisa. Rapidinho você se frustra e você fala, para que eu estou nessa merda aqui? Tem que ter um propósito, porque eu já vi tudo, eu já vi quem tem carrão, já vi quem tem mansão, já vi quem mora na praia, já vi quem mora nos Estados Unidos, na Europa, já vi a Torre Eiffel. Facilmente você vê tudo. Aí você olha para a sua vida, não é possível, que é só isso. Então está acontecendo isso, por isso, o mundo está sendo apresentado mais rapidamente para você, e rapidamente você se frustra com tudo que você já viu. Dá para entender isso? Então assim, quando você entregar mais lhe será entregue, e não o contrário. Quanto mais eu receber, mais eu entrego. Não. A pastora é engraçada.
No dia que eu resolvi, um dia antes que eu entreguei tudo, ela também entregou tudo e a gente estava aqui no mesmo dia que a gente virou a chave. E aí eu gostei, viu, de ver você se entregando e tal, mas eu comecei a reparar uma coisa na sua vida, estou fuxicando sua vida. Por quê? Porque ela falou, cara, depois de tanto tempo, tal, não sei o que, agora eu estou no palco. Eu falei, interessante, eu subi no palco também, algumas vezes já. Aí você falou assim, agora eu tenho um livro, eu tenho um prefácio do Pablo. Eu falei, também tenho. Aí eu fui olhar o Instagram dela, tal, 1 milhão de pessoas lá que segue ela. Eu falei, eu também? Aí eu falei, mas o que eu e ela tem a ver uma coisa com a outra? Ela entregou tudo para viver isso, eu também. Eu falei, interessante, está sendo entregue as mesmas coisas. Para quem tem disponibilidade. E que entrega é essa? Gente, não é seguidor, é vidas. Se eu contasse para vocês que eu nem livro eu lia, quanto mais escrever, estou numa jornada de 15 livros consecutivos. E aí, glória a Deus. Eu falei, cara, mas não era para ser escritor. É porque na vida que tinham para mim, tinha que ser escritor. Como é que está o tempo? A vida que tinha para mim era para ser escritor. Eu falei, olha, eu era um profissional muito bem remunerado. E não era um mentor, um palestrante e tal. Mas na vida que tinham para mim, tinha que subir no palco. Você precisa entender isso. Estava mentoreando uma moça esses dias. E ela falou, Janle, eu alcancei 3 milhões de pessoas na internet. Mas eu estou completamente frustrada. Porque eu não tenho resultado. Aí eu falei, conta mais. Não, é porque antes eu fazia live todos os dias. E em 1 ano eu cresci tantos milhões e tal, não sei o quê, em 2 anos. Eu falei, tá. E depois? Não deu, mas eu me frustrei e parei. E aí tudo estagnou. O que aconteceu? Ela retirou a disponibilidade que ela tinha e tudo parou. Então não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é da sua forma. Esquece, é triste demais. Porque não tem nada que eu estou vivendo hoje que eu queria. Não. Mas foi se tornando extremamente necessário. Começa a brotar. Quando você entrega, começa a fluir do seu coração, da sua mente e tal. E eu vou te falar uma coisa, você vai sofrer muito. Porque viver nessa terra, sendo guiado, sendo direcionado, sendo suprido, nossa, cara, é muito doido. Porque eu não sei como vai ser amanhã. Eu tenho uma crise, o povo fala, Janle, vamos fazer uma live sexta, faltam 5 dias. Eu falo, é muito longe. Pode ser amanhã, sofrendo, ou daqui 2 horas é melhor 1 hora. Porque não está dando para planejar o que vai acontecer sexta. Porque se for pedido para eu ir para Dubai, para ir para a França, para ir para os Estados Unidos, cara, eu não posso estar agarrado a nada. Os seus compromissos e as alianças que você firma, por mais que sejam boas e éticas e necessárias para viver nessa sociedade, não necessariamente tem a ver com a vida que você veio viver aqui nessa terra. É ruim demais ouvir isso, porque eu cresci a vida inteira, tem que trabalhar, tem que ter um bom salário, tem que fazer uma faculdade, minha mãe estuda menino, tal. Quando eu fazer tudo que foi me proposto aqui na terra, eu escutar, larga tudo. Eu falei, mas que merda. Foi 31 anos para chegar aqui. Vai falar, não, larga tudo. Não, mas minha mãe falou, larga. Então, o que acontece? Eu não recomendo não, mas recomendo que quando você se esvazia, fica mais fácil enxergar a verdade que você carrega. Quando você não tem mais nada para perder, fica mais fácil. Você quer ver como resolve o problema no casamento? Senhor, eu não tenho nada. Isso aqui foi bônus. O que eu preciso fazer para isso aqui dar certo? Cara, você se esvazia, assuma a responsabilidade da sua vida. Senhor, meu filho, esse menino aqui é um menino, mas o Senhor que me deu, me esvazio, o que eu faço? Começa a utilizar de um princípio de disponibilidade para tudo que tem na sua vida, e aí você vai ver onde você vai parar. Cara, é muito louco. Vou confessar um pecado aqui, mas qual que é o pecado, né?
Eu gosto muito dessas bagunças. Por quê? Ela me coloca diante da realidade. Uma das coisas que eu gosto muito é ver se as pessoas que aparecem na internet são de verdade. Então, um dos motivos que eu apareço nos eventos é para ver se eu trombo um aluno. Aí eu fico lá, só de boa. Oi, Janley, não acredito, é você, e beleza, e tiro uma foto, e beleza, e pego o livro, e beleza. Eu fico só quieto. Aí vem o momento que eu mais gosto. Janley, por causa daquele dia, daquela frase, daquela coisa, eu fiz e deu um sentido, e deu um rumo, e foi desse jeito, e está sendo dessa forma, e eu vou, 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 e eu só anotado. Funcionou para uma pessoa. Aí daqui a pouco trupica, tromba em outro, Janley, fiz, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, são pessoas de verdade. E você não tem a dimensão que o pouco que você faz, a quantidade de pessoas que alcança. É uma sacanagem. Você obedece 1% e sua vida muda completamente. Aí você fala, meu Deus, imagina se eu obedecesse 100%. Imagina se eu fosse completamente disponível. Imagina se tudo que o Senhor colocasse no meu coração e na minha mente eu fosse lá e começasse a executar imediatamente. Cara, isso é impressionante. Por exemplo, o que a Natália e o Ale fez, eu dei o dado estatístico para vocês. Porque 10 pessoas de a cada 1000 tomam o espaço, como eles fizeram aqui. Né? Porque foram completamente, 100% disponíveis para a causa. Aí depois você fica sabendo dos babados, né? Tinha uma equipe de oração, e a gente chorava, e o marido não sei o quê, e a esposa não sei o quê, e aí você vê, olha, realmente, se eu soubesse eu tinha comprado antes. Que estava essa treta absoluta. Mas ela se entregou, foi entregue. O Ale se entregou, foi entregue. Como que você faz para você não acabar com tudo isso aqui, nada na sua vida mudar, é você não dar continuidade. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso acontecer é você continuar agarrado com as pessoas. Continuar conectado, continuar andando junto. Por quê? Lá na sua vivência, ninguém quer ir para o caminho que você quer ir. Como é que você ganha tração? Você encontra um bando de doido querendo ir na mesma direção que você. Gente, isso é poderoso. Porque alimenta a sua fé. Bom, tem um doido, 2 doidos, 10 doidos, agora eu tenho uma gangue, igual as irmãs da gangue. E aí o que acontece? Você começa a ir junto. A Nath fez o evento dela. Eu fiz questão de colocar o meu aqui, eu nem tinha colocado, coloquei hoje de manhã. A sala secreta, dia 13 de maio. Janley, o que vai acontecer lá? O nome é a sala secreta, né? E aí o que aconteceu? Nath, eu não tinha movido uma palha para o evento. Até ontem, que eu falei, cara, eu vi a entrega, vi o coração, vi não sei o quê, aí eu me lasquei. Porque eu falei, cara, olha o tanto que esse povo está fazendo, eu vou ter o meu e ainda não movi uma palha. Foi como eu sou um idiota, né? De novo a culpa é minha, é sempre assim. De novo eu não estou obedecendo, de novo eu não estou fazendo. Né? E conversei com eles e tal, falei, Nath, daqui a 2 meses tem outro evento, né? Por quê? Isso é importante. Porque o que ela vai ouvir, o que vai acontecer daqui para frente, vai ser para anular o que ela construiu até aqui. Entende? Vai vir, ela tem até hater, já é muito chique. Mas vai vir os haters, vai vir os demônios, vai vir os desavisados, vai ser os que não querem viver, vai vir os que não querem pagar o preço, igual vocês pagaram. Só que aí o que ela está percebendo? Que quando vocês começam a fazer o mesmo, que é importante que vocês saibam que eu estou fazendo a partir da obediência dela, e eu quero entregar essa honra para ela mesmo, que vai acontecer dia 13, eu vou pôr na sua conta. Pode ir. Por quê? E na conta sua e do Alê. Por quê? Teve um dia que eu falei, cara, eu vou ter que estar com esse povo mesmo. Que foi o dia que o Alê me trombou no evento do John. Falou assim, Janley, estamos fazendo errado algumas coisas, tal, assim, assado, queria pedir perdão. Eu falei, mano, nessa altura do campeonato, esse povo está pedindo perdão. Eu falei, isso é coisa de gente disponível. E aí eu fui me envolvendo, fui prestando mais atenção, tal. Eu falei, cara, é maravilhoso quando em meio a uma multidão você encontra alguém que obedece. Cadê o Além falando isso? Ah, tá orando pelo irmão ali. Camila, chama aí, pode chamar. Então, cara, vocês ouviram o que eu falei? Acho que não, mas eu vou repetir.
Em meio a uma multidão, quando você encontra alguém que obedece, eu recomendo você andar com essas pessoas. Porque são muitas pessoas que passam pela minha vida, que se achegam à internet, que estão completamente confusas sobre o que vieram fazer aqui na Terra. Mas quando você vê pessoas entregando o que não tem para fazer um negócio desse, você fala, cara, eles não estão olhando para a dor, eles não estão olhando para as mentiras, eles não estão olhando para o padrasto, para a madrasta, para o raio que o parto que aconteceu, para o marido que abandonou, para a esposa que abandonou, para o trupicão que levou, para o dinheiro. Cara, eles estão olhando e falando, não tenho nada, então vou entregar tudo. E aí a coisa magicamente acontece, as portas se abrem, o acesso é dado, a porta é aberta e a história continua. Você quer cagar com tudo? Seja um impeditivo na sua história. Mediante as coisas que vão acontecer daqui para o final, seja uma pessoa que toma decisões, sendo que tem alguém que tem um plano melhor para você. Não atrapalha. Características para você dar certo e chegar aqui é o quê? Não olhe para as suas condições. Não olhe para quem você é. Não olhe para o que as pessoas estão falando de você. Para de ser uma pessoa terrível falando, e se der errado? A responsabilidade não é sua. Quem te chamou garante o recurso, garante o processo, garante a vitória, entende? Garante a cura, garante a provisão. E no final de um momento como esse, você escuta, cara, deu justinho. Quando era para tudo dar errado, e é nessas horas que você vê que Deus existe mesmo. Todas as probabilidades, todas as pessoas, tudo era para dar muito errado. Mas você vê de maneira perfeita tudo se ajustando. Quantos aqui sentem que precisa disso? Precisa viver isso? Se levanta aí, só quem precisa. Você precisa entender uma coisa, tem alguém aqui que veio de longe? Levanta a mão para ver. Beleza, 60%. O que aconteceu aqui é completamente replicável na sua vida, mas debaixo de uma condição. Se você não entregar tudo, você não acessa. Eu queria só, não leve para o emocional. Não leve para o emocional. As pessoas que estão cansadas de sempre fazer uma parte, sempre fazer o meio, mas falar, Janley, assim como eu, assim como a minha irmã ali, pastora, assim como eles, eu quero ser uma pessoa que entrega tudo completamente. Não é aquela entrega 99%. Eu estou te convidando a desistir das suas tentativas. Fala, Janley, eu não reconheço, eu recuso as minhas estratégias, as minhas tentativas, o meu gosto, o meu emocional. Estou pedindo para você abrir mão de tudo. E falar, Janley, a partir de hoje eu desisto da minha vida. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E cuidado, vou te dar mais uma advertência. Você corre o risco de fazer tudo que você não quer para acessar uma felicidade que você nunca ia acessar fazendo as coisas que você deseja. Só que é caro. É caro não, pastora. É caro, é nós no sofrimento. É caro, mas eu vou te falar uma coisa. É desse jeito que você vai encontrar o sentido para a sua vida. Eu boto a minha mão no fogo e estou junto, tá, não sei o que, com eles, para ativar pessoas a reproduzirem o que aconteceu aqui hoje. Para assumir responsabilidade, para assinar contrato, para fazer coisas que fogem do seu racional. A vida que o Senhor tem para você, ela está além da sua racionalidade. Está além da sua inteligência. O que a gente vai fazer? A gente vai treinar vocês a reproduzirem o que aconteceu aqui hoje. Isso não é para qualquer um. Se você vir cheio de planos, se você vir cheio de, assim eu não faço. Por favor, não venha aqui passar vergonha que eu vou tirar uma foto da sua cara e ver se você fez ou não. Mas eu quero, Janley, eu quero levar isso adiante. Eu quero ser uma pessoa que é construtora de palco, que sobe no palco,
como eles fizeram, que convida outras pessoas para assumirem seu palco, para dar continuidade. Quero te falar uma coisa, eu mostrei, comprovei e eu poderia ir muito além para provar para vocês que o mundo está trabalhando muito bem para construir o palco que ele quer construir. Mas a gente tem poucos para replicar isso. É um chamado para poucos. Eu quero que quem quer reconstruir esse tipo de projeto, que venha aqui para frente. Mas vocês lembraram dos termos, né? Tem que se lascar, tem que abrir mão. Vocês têm certeza? Eu chamei para perto que o grau é alto. Mas, cara, é para replicar o que aconteceu aqui. É para ser treinado, é para ouvir comando, é para não repetir os erros. É para você não perder mais tempo com seus sonhos ou com seus projetos, mas sim com o que você foi chamado para fazer. Tá claro? Não é sobre o seu concurso, não é sobre a sua empresa, não é sobre a sua viagem para longe, não é sobre isso. Não é sobre os problemas que você tem no seu casamento ou com seus filhos. Infelizmente, há umas estatísticas que isso não vai parar muito cedo. Mas é para você dar prioridade ao que é importante de verdade nessa terra. Eu estou te chamando para quê? Para você sair do natural e viver todos os dias no sobrenatural. Cara, isso é muito louco, essa vista aqui, né? É stop, cadê o filmmaker? Mas, o que acontece? Tanta informação, tanto evento, tantas lives, tanto estudo da palavra, tanta oração, mas para você não dar um passo na direção que você tem que ir. É tanta luta, é tanta porrada, vi as irmãs orando lá, é grita, é rasteira, é porrada, mas, cara, em que passo você vai dar? Vocês dão risada que nem foi com vocês. Ou foi, né? Tem uns aqui que foi. Mas, cara, hoje é um passo na direção. Qual que é esse chamado aqui? Começar a fazer. Começar a aplicar. Tem uma coisa muito louca. Depois desse primeiro passo aqui, vai vir o nome do evento, vai vir a data, vai vir as pessoas, vai vir um doido falando bora, vai vir um outro falando, sabe de um evento que vai ter, e vai começar as confirmações, mas você precisa ser algo que talvez você não foi até hoje. Não é ser ético, é ser diligente. Não é sobre você ficar racionalizando, dando opinião. O projeto do Senhor, a sua opinião não cabe. Não tem espaço para a sua vontade. Não tem espaço para a sua condição. Né? Se você for uma pessoa completamente disponível, você vai ver a disponibilidade dos céus sobre a sua vida. Você vai ver você se achegando nas portas e as portas se abrindo sem você precisar colocar a mão na maçaneta. Entende? É uma vida de servir por completo, onde mesmo no deserto, ou mesmo na glória, você vai olhar para o deserto e falar, Senhor, estou aqui, o que nós vamos fazer? É para achar água? É para cavar uma trilha? É para fazer o quê? Porque está no deserto, está ruim para caramba, mas o que é para fazer? Né? Tem se levantado uma geração de corações disponíveis. Aqui a gente encontra muita gente famosa, e sabe qual que é as coisas que eu escuto? Cara, é muito bom ter milhões, mas é muito bom quando um se levanta. Cara, esses números idiotas não servem para nada, porque é sobre o primeiro que vai se levantar através da sua vida. Cara, é sobre o primeiro, você consegue entender isso? É sobre o primeiro. Johnny, mas eu não sei falar, mas não é sobre a sua fala, é sobre o primeiro. Cara, não, mas o meu Instagram, não, mas não é sobre aquela empresa, é sobre o primeiro. Cara, cadê a Adriana? Adriana, nossa, vai ser. Você segura o choro que eu seguro o choro. Segura daí que eu seguro. Mas, cara, o que você falou pra mim ontem, nossa, foi muito forte. Eu sei. Mas foi muito forte, que essa mulher aqui, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, cara, a Lari tem crescido tanto. Cara, a Lari tem feito, a Lari tem avançado, a Lari tem evoluído, você tem sido um pai para ela. Mas eu nunca fiz nessa intenção de querer ser pai, de querer substituir. Em muito tempo na minha vida, a única coisa que eu queria era um pai presente na minha. Hoje eu tenho sido um pai para minha filha, falho,
Mas, cara, eu tenho sido pai na vida de pessoas que essa vaga está vazia. E um perfeito, um pecador, uma pessoa ignorante serve muito bem quando a pessoa não tem nada. Sabe, não desclassifica a sua história. Não condena, não enterra. Porque tem milhares de pessoas que não têm ninguém. E para quem não tem nada, qualquer tranqueira serve. Mas isso é muito bom, porque eu vejo alguém que não era para estar aqui mais, sendo fôlego de vida na vida de alguém. Isso é poderoso. Eu falo, Senhor, eu não queria escrever, porque eu nem lia. Senhor, eu não queria aparecer, porque eu era um nerd da tecnologia, mas, Senhor, o Senhor tem dado sentido para todas as coisas. Quero falar uma coisa para você, se você for obediente, se você for diligente, você vai ver sentido na sua vida, que é o que todo mundo tem buscado. São tantas pessoas, é tanta palavra, é tanto conhecimento, mas cadê o sentido? Essa merda dessa depressão não vai embora, por quê? Porque você não viu o sentido. Cara, se você parar de tentar e começar a agir, você vai viver a mesma ressurreição que eu tenho vivido, que a Nath tem vivido, que a Camila tem vivido, que o Alessandro tem vivido. Senhor, eu não tenho nada, toca aí, grupinho que não tem nada, mas eu te entrego tudo. Fala, Senhor, eu não tenho nada. Fala aí, Senhor, eu não tenho nada, mas eu te entrego tudo. Cara, nossa, sabe, não é sobre as lives fantásticas que a gente faz, é para encontrar vocês. É evento, é Ferrari, é Lamborghini, é mansão, mas, cara, é só isca para encontrar o próximo. Cara, que a partir de hoje eu declaro sobre a sua vida um reset. Muitas pessoas têm buscado isso, Senhor, dá um novo sentido, dá um novo propósito. Eu clamei por isso, Senhor, ou me leva ou recomeça. Senhor, se for preciso, arranca tudo. Fala aí, Senhor, se for preciso, pode levar. Arranca pedaços, arranca sonhos, arranca a minha estabilidade, as minhas garantias. Senhor, eu não preciso de mais nada, se não for o Senhor. Na minha vida, eu não preciso de mais nada. Cara, teve dias que foi terrível. A última lata de leite sendo comprada e eu falar, meu Deus, e agora? Nunca faltou a lata. E a segunda vez comprar a última lata e falar, eu não sei como que eu vou comprar a próxima. Não faltar. E na terceira vez, comprar a última lata e falar, e agora? E não faltou. E aí na quarta vez, de novo, que merda, de novo, não faltou. Até o dia que eu falei, Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu tomo uma decisão, nunca mais eu vou voltar para esse poço aqui. Nunca mais a escassez vai fazer parte da minha vida. Nunca mais eu vou ficar chorando por causa das minhas futilidades, dos meus sonhos, da exclusão da sociedade sobre a minha vida. Quero já te dar uma letra, nesse caminho aqui, quem está do seu lado desaparece. Ninguém te apoia, ninguém te estende a mão. E aqueles que você acha que está fazendo alguma coisa para você, desaparecem na hora que você mais precisa. Mas o Senhor, Ele se fez presente todas as vezes que eu busquei Ele. Aquele negócio, Senhor, se buscar verdadeiramente, acharei. E cara, quando a gente está lascado, é aí que você busca verdadeiramente e você vê um Deus presente, disponível, 24 horas por dia. Mas para você viver isso, tem que tirar o que atrapalha dos seus ouvidos, da sua boca, dos seus olhos. É quando não te resta mais nada para olhar, que aí você vê Deus. Quando você não te resta mais nada para você se alegrar de coisas físicas e materiais, é aí que você vê Deus. E aí talvez você fala, Janley, é que você não conhece lá em casa. É um caos, mas quando você tira a casa do seu coração, você encontra o Éden. Você percebe um lugar que aonde você anda tem manifestação, tem cura, tem milagre,
Tem coisas malucas acontecendo, você fala, meu Deus, cadê os problemas? Eu abri mão, porque Senhor, eu com problema ou sem, o Senhor na minha vida é o que realmente faz as coisas acontecer. Senhor, eu desisto de ficar fazendo as coisas, Senhor, eu desisto de ficar fazendo conta, Senhor, eu desisto de ficar fazendo planos, Senhor, eu desisto de ficar entregando a minha vida para homens, para projetos desse mundo, para coisas, para eu descobrir que o Senhor não está nisso. Senhor, eu desisto, a minha prioridade é o Senhor. Senhor, a minha prioridade é o Senhor, estou cansado de fazer, chorar e não ver resultado. Você não vai ver resultado enquanto você não vê Ele verdadeiramente. Entenda isso. Senhor, por que eu não vejo resultado? Porque eu não estou nisso. Essa é uma das piores coisas que eu ouvi. Para o Senhor são tantos anos, tantos dias, tantas semanas, por que eu não vejo resultado? Porque eu não estou nisso. Não foi desse jeito, não foi assim que eu falei, era mais simples, era para fazer menos. Eu disse, Senhor, desculpa, errei de novo, mas mesmo errando tanto, mesmo pecando, nunca me abandonou. Saiba disso, você vai errar, não vai dar certo, mas você vai buscar um Deus e você vai perceber que Ele nunca te abandonou. Porque aqui estejam os próximos. Que aqui estejam os próximos construtores de palco. Assuma o seu palco. Amém. E deixe a luz brilhar para o mundo e sua história e vidas transformar. Assuma o seu palco e deixe